Olá, eu sou Adriele Venâncio, sou psicóloga, sou redutora de danos. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a prática do profissional, né, de psicologia na atuação de políticas públicas em álcool e outras drogas, né. Falar sobre esse assunto, apesar de não ser fácil, né, de existir um moralismo muito grande, de ser um tabu muito grande ainda hoje, de falar sobre drogas, né, penso que é muito importante de nós profissionais, seja de saúde, de assistência, enfim, debatermos e falarmos e puxarmos esse assunto cada vez mais, né? Para começar a falar um pouquinho dessa atuação, eu penso em contextualizar um pouco, né, para que vocês possam se situar no debate. É importante dizer, né, lembrar que quando a gente vai falar sobre drogas, a gente vai falar de algo que existiu em todas as épocas e sociedades, né? Eu sei que algumas pessoas ficam surpresas de dizer assim, as drogas existiram em toda a sociedade, em todas as épocas, elas fazem parte da nossa experiência humana, né? A gente vai encontrar aí registro de utilização de substâncias psicoativas nas mais diversas funções, né? Seja em rituais, seja em atos sagrados, sejam em práticas curativas ou até por razões recreativas, por razões lúdicas, né? Então, o uso de substâncias, ela vai ser de uma das formas de lidar com o sofrimento, com o prazer, né? Buscar estados outros de consciência, promover interação com o meio social. Ela vai chegar na nossa vida de várias formas, né? E desse modo é difícil de nós imaginarmos né, e de acreditarmos que chegaremos a ter uma sociedade livre de drogas, né? Entretanto, as drogas elas viraram um problema, né? Porque elas, ao longo dos anos, elas foram se tornando uma preocupação do Estado, né? Sempre sendo apresentadas como um perigo, como uma ameaça em potencial para toda a sociedade. E, nesse contexto, algumas das substâncias foram sendo consideradas danosas para a nossa saúde, para a saúde pública como um todo, e as pessoas que fazem uso de substâncias passaram a ser, então, criminalizadas, né? Aí o que a gente vai ter, né, nessa construção, né, nesse resgate histórico? A gente vai ter motivações específicas para adotar políticas proibicionistas, né, no mundo todo, que podem ser baseadas em fatos epidemiológicos ou não, podem ser baseadas em evidências ou não, né? Ou seja, a gente vai ter experiências diferentes em cada país que vai ser levado em consideração cultura, né? Evidências ou não científicas. Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, né, a proibição da cannabis, ela fez parte da criminalização de hábitos culturais associados ao povo negro, né? Povo negro, do povo escravizado, né? A gente vai ter aí estudos que vão nos mostrar que o hábito de fumar maconha, né, que na época era chamada de pito do pango, está totalmente relacionado à comunidade negra. Então, é uma proibição de uma cultura, de um povo específico, né? E aí, ao longo da história das políticas públicas, as drogas elas vão servir também como uma engrenagem para o racismo, né? Como uma engrenagem para a violência do Estado, né? O paradigma proibicionista, ele vai favorecer práticas tutelares, ele vai favorecer práticas heteronônimas, práticas violadoras de direitos, né? Sempre amparadas no modelo médico-moral, um modelo que vai na contramão da nossa reforma psiquiátrica, né? Um modelo que vai na contramão da nossa luta antimanicomial, né? O proibicionismo e a redução de danos, elas são dois modos distintos de lidar com o fenômeno das drogas, né? Enquanto o primeiro ele está amparado em reduzir a oferta da demanda de substâncias psicoativas, né, consideradas danosas, né, sempre pensando em ações repressivas, o paradigma da redução de danos, por sua vez, ele vai se concentrar no cuidado em conjunto com os principais envolvidos, né, de modo pragmático, né, levando em consideração problemas de saúde existentes, problemas sociais, econômicos, né, sem moralismo, superando uma visão reducionista que vai ser sempre centrada no sujeito, que acaba que por estigmatizar, patologizar, judicializar o usuário, judicializar a sua família, né? Então a gente vai levar em consideração o protagonismo do sujeito, vamos ativar as redes de cuidado disponíveis no território. Então a história da redução de danos é uma história de baixo para cima, né? Eu considero uma história de baixo para cima porque é um cuidado que vem solicitado dos usuários ao Estado. E quando ela chega aqui,
no Brasil, na década de 80, ela chega junto com 2 outros marcos muito importantes históricos que a gente vai ter, que é a Política Nacional de DST-AIDS e o nosso processo de reforma psiquiátrica, né? Então, é uma história que eu não vou conseguir me ater muito agora, nesse momento. Quando a redução de danos chega aqui no Brasil, na década de 80, ela chega em Santos, né? No município de Santos, estado de São Paulo. A ideia era que se fizesse a troca de seringas usadas por seringas limpas, para que evitasse a contaminação de HIV/AIDS, né? Por uso de seringas contaminadas, né? Pelo compartilhamento de seringas contaminadas, né? Essa prática, quando chega aqui no Brasil, ela foi totalmente demonizada, né? A primeira tentativa de se ter uma prática como redução de danos, ela foi, inclusive, judicializada como apologia ao uso de substâncias, né? A gente só vai ver a redução de danos entrando, né, como uma política realmente, né, como um programa de política pública, né, lá em 1995, isso já em Salvador, Bahia, né, com toda uma implantação, né, de estratégias de atenção focadas nos serviços de assistência, focadas no serviço de saúde, e aí a gente vai vendo ao longo dos anos a RD sendo vislumbrada como uma estratégia de política de atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas, né? E aí a gente vai tendo aí a redução de danos não só como ações de troca de seringas, né? Mas como ações que vão transversalizar, né? Transversalizar os serviços de assistência social, o SUS, o SUAS, né? O Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, que são os nossos CAPs, né? As estratégias de saúde da família, né? E aí a gente vai vendo ao longo dos anos alguns decretos que vão respaldando, né, e legitimando a política de redução de danos como uma prática emancipatória, como uma prática de cuidado, como uma prática que vai se inserir na realidade de cada usuário, promovendo e trabalhando estratégias que se adequem à realidade daquele usuário, ao contexto social, às questões de saúde e às questões outras que aquele usuário vai trazer de uma forma muito singular, né, de algo muito único, né, promovendo e articulando com as redes, com o serviço disponível no território e trazendo o usuário como protagonista, né, quem somos nós enquanto profissionais para dizer para o outro como que deve ser e como que deve se dar esse cuidado, né. Então, a redução de danos, ela, apesar de ser uma prática que vai visar, né, e se encaixar na singularidade de cada sujeito, e isso inclui, para alguns, não parar de fazer o uso, ela não é contra a abstinência, né? Porque algumas pessoas confundem, né? Quando eu falo de duas práticas distintas, às vezes faz algumas pessoas entenderem de que a redução de danos é totalmente contra a abstinência, quando, na verdade, ela vai se encaixar e se adequar ao que o usuário está solicitando, ao que o usuário está trazendo, ao que é melhor para ele dentro da realidade dele.